Sobre Warcraft, provavelmente todos já ouviram falar. Até mesmo os representantes mais surpreendentes da humanidade. Bem, todos, exceto o ator Travis Fimmel. Ele declarou que nunca tinha nem ouvido esse nome antes. Isso soa bastante estranho. Em tempos em que o sol brilhava mais forte e a grama era mais verde, Warcraft era uma série de jogos de estratégia da Blizzard, a mesma empresa responsável pelas franquias StarCraft e Diablo. Com o crescimento da popularidade do universo de Warcraft, ele foi complementado com quadrinhos, livros e um fandom devoto, tornando-se, em determinado momento, um dos MMORPGs mais conhecidos do mundo. Nos anos 2000, a franquia estava no auge de sua popularidade, e a Blizzard começou a pensar em transformá-la em um grande filme. O primeiro anúncio de um filme de Warcraft foi em 2006. Na época, ele deveria ser uma resposta épica ao Senhor dos Anéis. Com um universo bem desenvolvido e uma base de fãs gigantesca pronta para invadir os cinemas, o sucesso parecia inevitável. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, em 2024 já teríamos Warcraft 18 nos cinemas. Mas, como frequentemente acontece com planos ambiciosos, as coisas não saíram como esperado. Criadores abandonaram o projeto frustrados, e a Blizzard voltou à estaca zero várias vezes, até finalmente lançar o filme em 2016. Este filme é bastante único. Sua singularidade está no fato de que, mesmo com um orçamento de produção de 160 milhões de dólares e uma bilheteria de 439 milhões, ele nunca ganhou uma sequência, embora várias estivessem planejadas. Hoje, vamos relembrar a produção deste filme e nos concentrar no motivo pelo qual a sequência de Warcraft nunca foi lançada. Vamos lá! O primeiro diretor interessado em um filme baseado no universo de Warcraft foi Uwe Boll. Ele afirmou que fez uma oferta à Blizzard que a empresa não deveria recusar. Produzir o filme com ele poderia ter sido mais barato, já que em seus melhores anos, Boll tinha acesso a programas de incentivo à produção cinematográfica na Alemanha. No entanto, segundo o próprio diretor, os tolos da Blizzard recusaram imediatamente, enfatizando que nunca dariam a ele os direitos para fazer um filme baseado em Warcraft. Outro nome notável que trabalhou no projeto foi Sam Raimi, responsável por Homem-Aranha com Tobey Maguire, e alguns filmes elogiados dos anos 90, como Darkman Vingança Sem Rosto e Rápida e Mortal. Quando Raimi se juntou ao projeto, ele trouxe o roteirista Robert Rodat, com quem começaram a trabalhar no roteiro juntos. A Blizzard insistia que já tinha um excelente roteiro e que não havia necessidade de escrever outro, que certamente seria pior. Raimi considerou o roteiro existente terrível e pediu permissão para criar algo novo. Ele recebeu essa permissão, mas, segundo Raimi, não sabia que a Blizzard tinha poder de veto e descartou a ideia de Raimi antes mesmo de ele e Rodat começarem a escrever. Quando o roteiro finalmente ficou pronto, foi dito a ele que todo o trabalho era inútil e que o filme não seria feito com base no texto deles. Depois disso, Raimi ficou ofendido e saiu, deixando Warcraft com seu roteiro magnífico. Quanto à grandeza do roteiro que causou o desentendimento com Sam Raimi, nunca será conhecido, pois em 2012 ele foi perdido, e um novo roteiro foi escrito por Charles Leavitt, que também escreveu roteiros para filmes como Diamante de Sangue e K-Pax, O Caminho da Luz. Vale ressaltar que Leavitt também foi responsável pelo roteiro do Sétimo Filho, uma fantasia com recepção crítica bem diferente. Foi esse roteiro que chamou a atenção do diretor Duncan Jones, em 2012. Ele foi o responsável por levar Warcraft até sua estreia nos cinemas. A nomeação de Jones como diretor foi recebida com entusiasmo, não por ele ser filho do lendário David Bowie, mas porque Duncan já tinha trabalhado em 2 projetos de ficção científica que receberam elogios tanto de críticos quanto de público: Lunar e Contra o Tempo. Como muitos diretores talentosos, Jones imediatamente começou a fazer suas próprias ajustes no roteiro. Ele afirmou ter feito uma grande revisão no roteiro, após se juntar ao projeto. Jones não gostou da ideia de que os mocinhos fossem apenas os humanos, e os monstros fossem os vilões típicos.
Ele achou essa abordagem ultrapassada e alterou o foco para mostrar a guerra dos dois lados. Desta vez, a Blizzard aprovou a visão do diretor. Provavelmente isso ocorreu porque Jones não fez alterações tão fundamentais no roteiro, ao contrário do que Sam Raimi havia tentado fazer anteriormente. Duncan Jones acreditava que o universo de Warcraft era excêntrico demais, mesmo para o gênero de fantasia, e queria adicionar mais realismo ao filme enquanto preservava o espírito do original. Foi esse roteiro revisado que entrou em produção. A escolha do elenco não apresentou grandes problemas. O único que recusou participar do filme foi Colin Farrell. Colin se encontrou com o diretor e até leu o roteiro, mas decidiu não atuar no filme. Ele foi oferecido o papel do Rei Lane, que mais tarde foi interpretado por Dominic Cooper. As filmagens foram acompanhadas de declarações constantes dos criadores, prometendo que os efeitos visuais seriam de um nível inacessível para meros mortais. Eles diziam que Avatar iria morrer de inveja e O Senhor dos Anéis seria imediatamente esquecido. As filmagens terminaram no início de 2014, o que significa que a pós-produção do filme levou quase 2 anos. Foi nesse processo que começaram os principais problemas do longa. Após várias exibições de teste, Warcraft foi significativamente editado, o que resultou em uma narrativa fragmentada, criticada por muitos espectadores e críticos. Duncan Jones inicialmente negou todos os problemas do filme, mas em entrevistas posteriores admitiu que a versão original foi cortada em mais de 40 minutos. Contudo, uma versão do diretor nunca será lançada. O problema de Warcraft é que ele é essencialmente composto por efeitos especiais, e esses 40 minutos adicionais custariam à produção cerca de 40 milhões de dólares. Houve rumores de refilmagens, algumas das quais supostamente ocorreram sem a participação de Duncan Jones, mas o diretor negou esses boatos. Warcraft também sofreu com adiamentos. Inicialmente, sua estreia estava programada para dezembro de 2015, muito perto do lançamento de Star Wars: O Despertar da Força, dirigido por J.J. Abrams. Foi após esse adiamento que o filme de Duncan Jones começou a ser alvo de críticas. Embora Star Wars seja um concorrente formidável, franquias como Jumanji conseguem ótimos números de bilheteria lançando filmes no mesmo período. Portanto, dezembro é um mês que permite a vários filmes de grande orçamento arrecadarem muito dinheiro ao mesmo tempo. No entanto, Warcraft foi adiado para o final de maio, onde arrecadou 439 milhões de dólares. Parece um bom número, mas não tanto quanto poderia ser. Frequentemente surgem dúvidas sobre como os estúdios de Hollywood ganham dinheiro com seus filmes. Muitas pessoas pensam que se um estúdio investiu 100 milhões de dólares em um filme, por exemplo com Johnny Depp, e esse filme arrecadou 103 milhões de dólares nas bilheterias, o estúdio lucrou 3 milhões de dólares. Posteriormente, há vendas em mídia física, streaming e assim por diante, e os produtores de Hollywood começam a nadar em dinheiro. Entretanto, as coisas são um pouco mais complicadas, e às vezes, como no caso de Warcraft, muito mais complicadas. Não estou falando de práticas suspeitas, embora isso também ocorra. Há casos, como um dos filmes da franquia Harry Potter, que arrecadou 1 bilhão de dólares, mas foi registrado como deficitário nos relatórios financeiros do estúdio. Essas manipulações com as receitas geralmente servem para evitar os pagamentos de bônus altos. Com o tempo, diversos atores, ao perceberem essa aparente astúcia nos documentos, encontram brechas legais e processam os estúdios para recuperar ganhos ocultos. E frequentemente ganham esses processos. Kevin Costner é um grande fã de tais disputas. Em média, os estúdios recebem 50% da bilheteria dos filmes, o que significa que com 100 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias, o estúdio hollywoodiano ganha cerca de 50 milhões de dólares. Digo em média porque a porcentagem que os estúdios recebem das bilheterias pode variar de filme para filme. Calculá-la para cada filme individualmente pode ser complicado. Nos Estados Unidos, os estúdios podem receber 50, 60 ou, em casos raros, até 75% das bilheterias. Um exemplo são os Star Wars. O estúdio Disney ameaçou boicotar as redes de cinemas,
afirmando que se elas se recusassem a ceder 75% da receita nas primeiras semanas de exibição de Star Wars, a Disney não permitiria que seus próximos grandes lançamentos, como Os Vingadores, fossem exibidos nesses cinemas. Na Alemanha, ameaças semelhantes quase levaram a um boicote de Star Wars pelos cinemas, mas um acordo foi alcançado no final. Em resumo, em casos muito raros, os estúdios podem usar seu poder para pressionar os cinemas, especialmente quando sabem que um filme será um grande sucesso. A maior parte do lucro dos cinemas vem da venda de alimentos, como pipoca, batatas fritas, refrigerantes e outros produtos similares. Portanto, em filmes onde é claro que os cinemas ficarão lotados, os estúdios podem negociar acordos mais vantajosos. No entanto, esses são casos raros e excepcionais. Na Europa, os estúdios geralmente recebem de 40% a 50% das bilheterias, e o restante fica com os cinemas. Já na China, os estúdios hollywoodianos recebem ainda menos. A taxa padrão na China é de 25%. Isso significa que um filme que arrecadou US$ 100 milhões na China renderá apenas US$ 25 milhões ao estúdio de Hollywood. Para aumentar essa porcentagem, muitos estúdios de Hollywood incluem atores chineses em seus filmes e colaboram com estúdios chineses, o que pode aumentar a porcentagem para 35% ou até 40%. Como calcular essas porcentagens para cada filme individualmente é difícil. Normalmente é usada uma média de 50%. Em alguns casos, a arrecadação doméstica alta nos Estados Unidos eleva essa média, enquanto em outros, bons números na China, mas fracos nos Estados Unidos, a reduzem. Com esses 50%, o resultado financeiro de Warcraft não seria tão mau. Pode ser um pouco no negativo, levando em conta o marketing, mas quem tem vida fácil hoje em dia? Mas tudo está nos detalhes. Nos cinemas dos Estados Unidos, Warcraft arrecadou modestos US$ 47 milhões. No resto do mundo, ele conseguiu mais 391 milhões. Parece ainda bem, mas aqui as dificuldades começam. US$ 220 milhões dessa quantia vieram da China. O estúdio Legendary Pictures recebeu 40% desse valor. Na China, Warcraft foi lançado como uma coprodução, devido ao fato de o estúdio americano já pertencer à corporação chinesa Wanda. 40% de 220 milhões equivale a US$ 88 milhões. Dos restantes 171 milhões de receita mundial, 50% ficaram com a Universal, que distribuiu o filme globalmente, exceto na China, resultando em cerca de US$ 85 milhões. Considerando a receita nos Estados Unidos, a Universal Studios obteve no total US$ 108 milhões com a bilheteria de Warcraft. Agora, a parte mais interessante, o orçamento de Warcraft de US$ 160 milhões foi dividido entre vários participantes. 75% do orçamento, ou seja, 120 milhões, vieram da Legendary, da Tencent e de outras empresas chinesas. Esses investidores chineses recuperaram somente 88 milhões de seus 120 milhões. Já a Universal, que contribuiu com apenas 25%, ou 40 milhões, arrecadou 108 milhões. Parece que a Universal Studios conseguiu lucrar com o filme. Porém, o marketing pesa na conta. Mesmo considerando as acusações de que a Universal investiu o mínimo na promoção do filme, o que resultou em uma arrecadação tão baixa nos Estados Unidos, o estúdio inicialmente não conseguiu sair do vermelho. Contudo, com receitas de streaming, vendas para TV e mídias físicas, a Universal eventualmente ficou no positivo. O mesmo não se pode dizer da Legendary Pictures e dos investidores chineses. Na China, os gastos com marketing foram recordes para o mercado local. Embora apenas as vendas de direitos de merchandising tenham rendido quase 25 milhões para a Legendary Pictures, isso não foi suficiente para tirá-la do prejuízo. Por isso, não houve continuação de Warcraft. Provavelmente alguém pode estar se perguntando sobre essa divisão de lucros tão injusta. No mesmo ano de 2016, foi lançado o filme As Travessuras de uma Sereia, de Stephen Chow, que arrecadou mais de US$ 500 milhões apenas na China.
Todos estavam convencidos de que Warcraft na China ganharia muito mais dinheiro do que no resto do mundo. E a estreia de Warcraft nos cinemas chineses foi um recorde. Todavia, após as primeiras críticas, o filme de Duncan Jones rapidamente perdeu força. Mas ainda existem vendas de mídia física, vendas para televisão e o streaming, que provavelmente poderiam ter salvado Warcraft. Em 2016, as vendas de DVD e Blu-ray, é claro, não eram o que eram uma década antes, mas ainda tinham relevância. E para Warcraft, as vendas não foram apenas más, mas péssimas. Essas vendas geraram apenas 17 milhões de dólares. Dessa quantia, também é necessário subtrair a parte dos varejistas, os custos de produção dos discos e outros gastos, reduzindo o valor quase pela metade. Para comparação, no mesmo ano de 2016, o fracassado Star Trek Sem Fronteiras gerou quase 60 milhões de dólares em vendas de mídias físicas. Em 2019, o terceiro John Wick rendeu ao estúdio mais de 60 milhões. O filme John Carter, de 2012, arrecadou apenas 40 milhões com mídias físicas. Isso ilustra que, geralmente, filmes fracassados não rendem bem em nenhum lugar. Existem exceções, como Um Sonho de Liberdade, que fracassou nos cinemas, mas bateu recordes de vendas em VHS em 1995. Em resumo, definitivamente não haverá continuação para este Warcraft. No entanto, a franquia é tão grande para não tentar fazer outro filme. Portanto, assim como no caso do Exterminador do Futuro, os estúdios continuarão tentando. E segundo rumores, já está em andamento o desenvolvimento de um reboot com novos atores e novos diretores. Duncan Jones, aliás, após Warcraft instantaneamente deixou de ser uma estrela em ascensão e subsequentemente dirigiu apenas um pequeno filme europeu. Não assisti, mas a julgar pelas críticas, ele não conseguiu retornar ao nível de Lunar e Contra o Tempo. Muitos argumentam que Jones deu um salto grande demais, saindo de filmes menores para um blockbuster e incapaz de lidar com isso, acabou se perdendo. Talvez seja verdade. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.